apenas o verso de número 6 do Salmo 89, que é o texto que dá base para a atual campanha que temos feito aqui na noite da libertação. Salmo 89, esse é o capítulo. Versículo de número 6. Diz assim: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Irmãos e irmãs, quando nós dizemos que Deus é incomparável, que não há equiparação com Deus, nós não estamos usando um superlativo, estamos nos valendo de uma força de expressão para legitimar algo que não é bem assim. Quando nós afirmamos que não há comparação com Deus, nós estamos falando de uma verdade bíblica absoluta acerca de Deus. Por mais que adeptos de outras religiões que não cristãs possam achar que isso é orgulho da nossa parte, a própria palavra e o próprio Deus nos lembram que não há comparação em seu ser. Quando lemos, por exemplo, Isaías capítulo 40, verso 18, encontramos as seguintes palavras: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Não há comparação. Esse salmo, ele fala da grandeza, da majestade, da soberania incomparável de Deus. E como tudo isso nos abençoa e nos toca nos dias de hoje. Então, o título desta mensagem é Deus incomparável. Diga comigo, Deus incomparável. Ele é o Deus incomparável. E Ele é incomparável em primeiro lugar, pois a sua grandeza, ela é condescendente. Ele é o Deus grandioso que se fez pequeno. Não há rei tão misericordioso como Ele. Ao mesmo tempo em que habita os altos céus, Ele também é achado com os quebrantados e contritos de coração. Ele age com cetro de justiça, mas também com mão misericordiosa. A sua fidelidade, ela se estende de geração em geração. A sua misericórdia marca todos os tempos da história, e é por isso que a igreja está de pé, e é por isso que estamos aqui, a despeito das lutas pelas quais passamos, porque as misericórdias de Deus se fazem novas a cada manhã. A sua misericórdia, ao contrário do que alguns possam pensar, ela não nos deixa mal acostumados. Talvez quem abusa da misericórdia e da graça seja esta pessoa que ainda não conheceu o que é a graça. Porque uma vez impactados por esse amor, por esse favor, por esse presente, por esse privilégio, é impossível a pessoa não agir de modo a buscar ser semelhante a Jesus. Numa atitude de amor, numa resposta de reverência, de temor. É fato que não respondemos na mesma medida, até porque não há comparação no que Deus faz, mas nos esforçamos para agradá-lo. A sua graça, portanto, ela não nos inspira a prática do mal, mas ela nos encoraja a vivermos uma vida de santidade, numa busca constante por santificação. Essa misericórdia, ela é tão extraordinária que ela não cabe na nossa lógica. Nós não vamos conseguir, irmãos e irmãs, entender a misericórdia divina
a partir do nosso senso de justiça. Essa semana eu conversava com um casal e, de certa forma, alguém ali mostrou uma indignação. Como uma pessoa na ânsia da morte, que viveu todos os seus dias distante de Cristo e do Evangelho, pode ganhar o mesmo céu que eu vou ganhar. E aí eu citei aquele texto de Mateus 20 que fala da parábola dos trabalhadores na vinha. Na verdade, todos nós, se não tomarmos cuidado, nos tornaremos nesses trabalhadores rabugentos. Tome cuidado, meu irmão, se o seu tempo de igreja tem gerado orgulho, tem deixado você rabugento, crítico, tem ensoberbecido o seu coração, ou quem sabe tem gerado em você uma sensação de que você merece mais do que os outros, tome muito cuidado, está no caminho errado. A parábola dos trabalhadores na vinha fala justamente que o Senhor, aquele que assalariou os trabalhadores, o dono da vinha, ele pagou a mesma quantia para aqueles que começaram a trabalhar na primeira hora e também para aqueles que começaram a trabalhar na última hora. Isso faz parte da misericórdia, da soberania, não entendemos, não cabe na nossa lógica, mas também não nos cabe meter o bedelho naquilo que não é nosso. Ele é Senhor, Ele é Deus sobre a vida e sobre a morte, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da salvação de cada um de nós. Então, devemos ter por certo e devemos ter paz a partir dessa convicção de que se nós fomos salvos pela graça, estejamos contentes. Agora, o fato de termos sido salvos não nos dá o direito de olhar para pessoas e perguntar: poxa, será que essas pessoas também serão salvas? Essa misericórdia, de fato, ela nos confunde. O texto que lemos, ele fala sobre a graça de Deus, que se manifestou na vida de uma mulher prostituta, Raabe. Esta mulher, ela ganhou o reino de Deus nos 45 minutos do segundo tempo. Toda a cidade de Jericó praticamente foi destruída, mas ela alcançou a salvação por acolher, por esconder ali os espias. Então, observe você que a graça de Deus vai muito além daquilo que podemos imaginar. A nossa história é a história de pessoas que foram chamadas mesmo sem merecimento. Então esse Deus, ele é incomparável justamente porque a sua grandeza, ela é condescendente. O Deus cheio de glória está conosco, perto. Ele age em misericórdia, mas tem um detalhe: a sua misericórdia não tolera a amizade com o mal. Uma coisa é ter o pecado como um acidente de percurso. Outra é ter no pecado um amigo, um conselheiro, alguém que eu busco porque eu entendo que Deus, ele pode ser Senhor de algumas áreas da minha vida, mas não de outras. Tome cuidado se você tem a consciência de que essa prática já completou aniversário na sua vida. Você sabe que está pecando e não rompeu com isso ainda. Tome muito cuidado. Deus é misericordioso, mas também é justo. Se você ler os versos 30 e 32 deste salmo, olha o que diz aí. Vamos ler. Então, punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Sabe o que isso quer dizer? Uma vez salvo, sempre salvo. O pecado não vai tirar a tua salvação. Vou repetir. Pecado não tira a salvação. Se você está nessa igreja e você acha que você perde a sua salvação, você precisa reconsiderar
as suas convicções. Porque uma vez salvo, salvo de verdade, para sempre salvo. Para com esse negócio. Você está salvo agora porque você está aqui dentro da igreja, você saiu daqui, você discutiu com alguém no trânsito, teve um infarto, morreu, está no inferno porque discutiu. É assim, irmãos? Não é. Porque a nossa salvação depende do que Cristo fez, não daquilo que fazemos. A nossa santidade, ela é fundamental para a nossa vida aqui. Ninguém vai apresentar carteirinha para o céu mostrando a sua santidade pessoal. Não em primeiro lugar. Quando a santidade, ela é resposta de louvor e adoração ao Deus que nos amou, ela é legítima. Agora, a partir do momento que ela é só troca de favores, moeda de trocas, ela é culto pagão, fogo estranho. Ninguém entra no céu com isso. Agora, pessoas que são amigas do mal, pessoas que transformam a maldade em perversidade, pessoas que são escravas do mal, pessoas que são reféns do mal, pessoas que crescem na maldade. Essas pessoas nunca conheceram a graça. Essas pessoas nunca foram salvas, porque não há o mínimo esforço, não foram iluminadas, despertadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, veja você o que esta palavra está dizendo. Aquele que é chamado, aquele que é eleito, e aqui é usada a figura de Davi, o ungido de Deus. Se esta pessoa violar os preceitos e não guardar os mandamentos, será punida com vara, mas, diz o texto, jamais retirarei dele a minha bondade. Agora, irmão, tem coisas pelas quais você não precisa passar. Não adianta você fazer campanhas por prosperidade se esses vínculos com o pecado não foram rompidos. Então faça campanha para que o Espírito Santo te empodere para romper esses grilhões. Antes de fazer campanha para prosperidade, para emprego, para casamento, faça uma campanha para romper com os grilhões de pecado. Peça ao Espírito Santo que gere esse empoderamento pela palavra. Porque senão você vai ficar aí amargando, vai ficar patinando, vai ficar atrasando um processo de Deus. Então lembre-se disso. Deus, ele é incomparável porque a sua grandeza é condescendente. Segundo lugar, ele é incomparável em seu domínio. Ele é incomparável em seu controle. O verso 9 assim nos diz: dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Irmãos, homens e deuses com D minúsculo, eles demonstraram domínios ao longo da história. E por mais que o seu reino tenha sido extenso, também apresentou limitações, porque só o domínio de Deus é absoluto. Mesmo os espíritos malignos, eles só agem com legalidade. Se nós acreditamos em eleição e não em livre-arbítrio, eu posso dizer para você que com Deus é eleição, é compulsório, é de cima para baixo. Se ele te escolheu, tá eleito, está escolhido. Agora com o diabo, não. O diabo é diferente. O diabo, ele age com a tua escolha, com a inclinação do teu coração, com os comportamentos seus, com as palavras que você fala, porque aquilo que você fala atrai coisas boas ou ruins. São de fato cheques em branco que nós entregamos nas mãos de Satanás. O seu domínio, ele vai até onde nós permitimos. O que eu quero dizer a você é que não adianta você se revoltar contra Deus. É melhor, nesse sentido, cair nas mãos dos homens do que você cair nas mãos de Deus. Deus é a última instância, não tem como recorrer. Pare de dar murro em ponta de faca, pare de nadar contra a maré, pare de correr contra o vento. Só Deus apresenta esse domínio que é absoluto. É Deus quem, na verdade, inclina os corações para cumprirem a vontade dEle.
Então, nós afrontamos a Deus quando nós queremos estar no domínio e no controle. Pare para pensar, meu irmão, você é alguém dominador? Você é alguém dominadora, minha irmã? Você passa o carro no seu marido, nos seus filhos? Você é um rolo compressor sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus liderados? Você é desses que não pede licença e nem opinião? Quando nós agimos como dominadores e não como administradores, nós estamos afrontando aquele que é o único que domina sobre todas as coisas. Se temos esse perfil, se queremos fazer o papel de Deus na vida das pessoas e na nossa própria vida, se estamos acostumados a ter tudo debaixo das nossas asas, nós estamos pecando. Uma coisa é ser alguém precavido, outra é ser dominador. Líderes dominadores, pais dominadores, maridos dominadores, esposas dominadoras, precisam ter o seu coração uma vez mais convertido. Todo reino dividido contra si mesmo não prosperará, diz a palavra. Na família, nós não podemos viver o reino do marido ou da esposa e muito menos dos filhos. É o reino de Deus. Todos esses entes precisam se curvar à vontade soberana de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós reconhecemos o seu senhorio. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, pense nisso. Talvez esse nosso controle exagerado de tudo e de todos está afrontando a Deus. E aí Deus não tem outra forma de nos tratar do que virar a nossa vida do avesso, ao ponto de não conseguirmos, como eu disse aqui domingo, juntar os cacos. Então, não necessariamente a gente precisa passar por essas avalanches na nossa vida. Se renda. Aceita que dói menos. Eu sei que você é uma mulher arretada, eu sei que você é um homem porreta, mas, meu irmão, diante de Deus, você nunca vai conseguir vencer. Você não vai vencer de Deus. Você não vai vencer a Deus. Nós afrontamos a Deus quando não confiamos que, embora as circunstâncias tenham saído do nosso controle, jamais sairão do controle daquele que tudo governa. Talvez você entrou aqui com a sua vida assim, totalmente descontrolada. Falta mordomia em todas as áreas. Não se alimenta bem, vida sentimental está descontrolada, vida financeira está descontrolada, as emoções estão descontroladas, o sono está descontrolado. Sua música é aquela que Marconi cantava antes da conversão lá. Como é que era, Marconi? Elas estão descontroladas. Quantas pessoas descontroladas dentro da igreja? Dentro da igreja. Então, submeta-se ao agir transformador do Espírito Santo. Peça perdão ao Senhor. Quem sabe você está vivendo isso justamente porque houve um período na sua vida de grande dominação da sua parte. Pode ser, claro. Quem sabe você está vivendo isso por um outro motivo. Mas se tem áreas da sua vida descontroladas, ou se todas estão descontroladas, essa é uma noite para Deus organizar tudo pelo poder da sua palavra. Aliás, eu creio que enquanto essa mensagem está sendo ministrada, a sua vida está sendo organizada. Você crê que Deus está organizando a sua vida nesse exato momento? Você crê que o Espírito de Deus pode pôr ordem no teu pensamento? Sim ou não? Sim. Você crê nisso? Sim. Você crê que Deus pode pôr ordem na tua rotina? Sim ou não? Sim.
Tem gente que começa o dia e termina o dia e não sabe nem o que fez, e não sabe nem por que não conseguiu dar conta das suas prioridades. Um descontrole total. Ei, Deus nos criou com a autoridade de mordomos, administradores. Então pare de falar que você não consegue, que você não pode, porque esse é o teu jeitão mesmo. Comece a declarar quem você é em Deus. Não sozinho eu não posso, Senhor, mas em teu nome eu posso sim administrar as prioridades, eu posso sim entender aquilo que tu tens para a minha vida. Deus é incomparável, porque o seu domínio não tem fim, é absoluto. Deus, ele domina sobre tudo e todos, inclusive sobre a natureza, os fenômenos naturais. É interessante que esse texto diz que o universo reconhece a soberania de Deus. As extremidades da terra lhe obedecem. Deus tem mais trabalho com o nosso coração do que com todo o universo. Dá mais trabalho por você na linha do que manter os astros alinhados. Você já pensou como nós somos problemáticos? Hoje os astros fizeram o seu movimento pela ordem de Deus, as estrelas ouviram o seu nome e cada qual está no seu devido lugar. Mas pode ter certeza que hoje alguns de nós andaram desalinhados por aí. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Isaías, ele fala na mesma direção do salmista, no capítulo 43 de sua profecia, no verso 6, ele diz: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Meu irmão, quando Deus ordena, tudo obedece. Até o inferno se rende aos ditames de Deus. Então é muito importante que você busque esse alinhamento com o propósito de Deus. É muito importante que você se submeta graciosamente, voluntariamente, conscientemente a esse domínio, porque Ele irá dominá-lo de um jeito ou de outro. Ele não vai descansar enquanto Ele não tiver todo o teu ser, mas quanto antes você se render, menos você irá sofrer, meu irmão. Esse Deus, Ele é incomparável pelo seu domínio. Eu quero chamar aqui a equipe de música. Deus, Ele é incomparável em seu chamado. Eu quero que você diga, nesse momento, para você mesmo: eu sou, diz aí, eu sou o eleito de Deus. Diga, eu sou um chamado de Deus. Eu sou um escolhido, selecionado. É isso que você é. Faz toda a diferença acordar sabendo quem você é. Organizar a identidade é o primeiro passo para você organizar todas as áreas da sua vida. Se você não sabe quem você é em Deus, você não vai saber o que fazer para Deus. Talvez a sua oração não tem que ser para que Deus te mostre o ministério, mas para que Deus te revele na palavra quem você é. É um perigo entregar cargos para quem não sabe quem é. Só deveriam exercer cargos na vida da igreja e em qualquer outro lugar pessoas que sabem exatamente quem são. Seus corações, pela ação do Espírito, não serão corrompidos pelo poder. Também não vão derreter diante das provas de fogo, porque elas virão para os chamados. O exemplo de Davi é colocado nesse salmo como um homem chamado. Um homem corajoso, mas que não foi chamado por sua coragem, foi chamado pelo chamado. Mas a coragem fez com que Deus o colocasse em algumas missões. Essa coragem que o próprio Deus plantou no coração de Davi desde sempre. Ainda menino, cuidando das ovelhas do seu pai.
Esse chamado empoderou Davi de uma forma tão maravilhosa que o levou ao trono de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Eu estava dando uma olhada nos significados das palavras deste texto, principalmente dos versos 19 até o verso 24. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Olha como é linda a visão de Deus sobre o chamado. Ele empodera, não para que sejamos autossuficientes. Ele traz capacitação do céu como poder para socorrermos. O chamado não se esgota em nós mesmos. Ele sempre será um instrumento da promoção humana, da ajuda. Ele sempre será um colo, ele sempre será uma palavra amiga, um investimento em alguém que precisa de algo. Encontrei Davi. Diz assim, mais forte, eu fui encontrado por Deus. Quem foi encontrado por Deus não pode estar perdido. Mas você precisa ter essa consciência. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Sabe o que significa essa expressão aqui, ungir, no hebraico? Untar. Irmão, talvez a vida está pesada porque está faltando óleo. Talvez a vida está pesada, o casamento está pesado, o ministério está pesado, o trabalho está pesado, porque a engrenagem está rodando pesada, está rodando no seco. E é fatal, irmãos. O tempo, se nós confiarmos só no tempo, com certeza essa engrenagem ela vai mirrar. Se nós não permanecermos em intimidade com o Espírito, que é, de certa forma, esse azeite de Deus em nós, as coisas da vida se tornarão muito pesadas. Quem tem a vida umedecida pelo Espírito Santo pode até passar por perrengues, mas a vida nunca será mais peso do que prazer. Se está sendo mais peso do que prazer, e aí eu não estou falando de uma circunstância, de uma fase, eu estou falando de anos a fio, é porque talvez esteja faltando óleo. Hoje eu fui na padaria ali do Júlio, na Maringá, estava tomando um café, e ele dizia que um dia por semana ele traz os filhos pequenos, e o filho fica ali. De fato eu sentei para tomar um café, e o filho veio, anotou o pedido, um menino de 12 anos. E a menina de 14 para 15 agora já vai ser registrada, ele já vai começar a recolher aí os impostos para ela, etc e tal. E ele estava dizendo, a minha filha ela vem para fazer um trabalho que é essencial na padaria. Falei, qual? Untar as formas. Talvez alguém aqui que não tenha muita experiência em cozinha já queimou a assadeira. Levou 2 dias para limpar aquela raspa. Ficou aquela carne grudada, não é? Aquela pele de peixe. Entre outras coisas, porque talvez faltou azeite, faltou óleo. Quando falta unção, irmãos, não dá certo. Você não vai conseguir desenvolver esse casamento. Você não vai conseguir desenvolver essa profissão. Tem gente que acha que unção vale só para ministério. Não. Unção não vale só para quem está aqui, não. Unção vale para o pedreiro. Unção vale para o engenheiro, para o bombeiro, para a professora, para o médico. Vai fazer sem unção. Você vai dar com a cara no poste. Se você é ungido, você tem que ser um instrumento de libertação. O seu casamento tem que acontecer na unção. Na unção. E não é espiritualizar tudo não, mas é uma vida
de intimidade com Deus que o casal vai cultivar. Fora disso é desespero. Fora disso é mais um mês, mais um ano, 2, 3 talvez. E vocês irão naufragar. Então põe óleo, põe unção, peça ao Espírito Santo que desça azeite de cima para baixo nesse relacionamento. Só assim você terá a garantia de que, apesar dos perrengues, sua vida vai continuar. Irmãos, alguém disse que a vida é dura para quem é mole. Não. A vida é dura para quem não tem unção. Porque tem muita gente dura aí que está tombando. Sim ou não? Tem muita gente que sempre foi para-raio de muitos problemas. Chega uma hora, essas pessoas tombam também. A vida não é dura só para quem é mole. A vida é dura para quem não caminha na unção. Para essas pessoas a vida vai ser dura ao ponto de ser mais peso do que prazer e alegria. E quando eu falo de prazer, eu não estou falando simplesmente de questões aí relacionadas à realização dos desejos, dos instintos sexuais, não. Eu estou falando da plenitude da presença de Deus em nós. Isaías 10, verso 27 diz que o jugo será quebrado por causa da unção. Diga comigo, o jugo será quebrado por causa da unção. Você quer sair daqui uma pessoa mais ungida? Porque o Senhor já te ungiu. E é Ele quem, dos céus, derrama porções novas sobre nós. E eu sei que Ele está fazendo isso. O jugo será quebrado. Lá no original diz assim: o jugo será quebrado por causa da gordura. Então, nesse contexto aqui eu posso dizer, você precisa, meu irmão, de gordura. Você precisa de azeite.